Olá, boa tarde. Hoje vamos falar de adolescência. A adolescência é aquele período mais crítico na vida dos pais, aquela que eles mais temem pela qual os filhos vão passar. O meu nome é Paula Monteiro e vou responder às vossas perguntas. Coloquem-nas aí. Ok, adolescência. A adolescência acontece mais ou menos entre os 12 anos e os 18 e os 20 anos de idade. É quando começam a mostrar-se as primeiras transformações no corpo. E é muito por aqui que nós pensamos que a adolescência acontece. Transformações no corpo, treino para serem adultos, é nisso que eles estão, na verdade. Mas é muito mais do que isso. Acontecem mudanças no corpo, acontecem mudanças ao nível da relação com os pais, com os amigos, mudanças ao nível da relação com os próprios pais, mudanças ao nível da relação consigo próprios, com o seu eu. Muitas vezes os adolescentes pensam que são únicos, ou seja, que só eles é que estão a passar por isto. E ignoram completamente de que os seus amigos, os seus colegas, os outros pares, que parecem tão bem encaixados, tão bem consigo próprios, afinal de contas, não estão assim tão bem. Deixem-me dar as boas-vindas a algumas pessoas que estão aqui a chegar, a Manuela, a Sofia, o Filipe. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por aqui estarem. Então, quando acontecem as mudanças no corpo, os adolescentes fazem aquilo que todos nós já fizemos, mas não nos lembramos. Na verdade, é que o corpo da infância, que funcionava tão bem, estava tão bem encaixadinho, tão bem integrado no seu funcionamento normal, nos seus hábitos normais, de repente deixa de funcionar tão bem e instiga-os até a terem pulsões que antes eles não faziam ideia do que eram. Então, os rapazes são muito mais atraídos pelo movimento, afastam-se muito mais do relacionamento com as suas mães se era muito próximo, as meninas afastam-se muito mais do relacionamento com os seus pais, os amigos começam a ser aqueles que são o seu porto de abrigo quase, são eles que os ajudam a suportar estas instabilidades emocionais que eles vão sentindo. Oscilam entre aquilo que eles sabiam ser, sabiam que eram e aquilo que agora já não são. E nós pais, o que é que fazemos perante isto tudo? Os pais veem que os filhos oscilam entre o quererem ser tratados como pequeninos e quererem ser tratados como adultos. E muitas vezes, pais, nós temos dificuldade em perceber quando fazer uma coisa e quando fazer outra. Esta é a altura em que nós passamos de instrutores e lentamente chegamos a consultores. Mas é lentamente. Nesta altura os adolescentes precisam de uma estrutura. Se até aqui não existia uma estrutura de regras em família, de hábitos em família, de rotinas em família, esta é uma altura muito boa, espetacular, para institucionalizar esse tipo de regras. Não são regras como quando eles eram pequenininhos. Tens que lavar os dentes, senão. Tens que arrumar os brinquedos, senão. Estas regras são umas regras diferentes. Se quiseres sair, podes sair até à meia-noite. E eles dizem meia-noite, mas meia-noite é muito tarde, é muito cedo. Então, 1h. Pode ser 1h? 1h30. Meia-noite e meia. Ou seja, há uma altura das regras serem redefinidas, mas negociadas. O adolescente já precisa ter uma voz ativa. Lembrem-se de que ele está a treinar para ser adulto. E como adulto ele tem que treinar a sua autonomia. Não vamos dizer que agora são eles que definem as regras em casa. Não. Negociação quer dizer isso mesmo. O que é possível para que ambas as partes fiquem bem? Então, os pais que muitas vezes ficam confusos, não sabem como ajudar os filhos, vêem-nos muitas vezes isolados, muitas vezes agressivos, muitas vezes parecem preferir os amigos a eles próprios. Sentem-se muitas vezes estes pais desvalorizados, sentem que os filhos já não gostam deles, sentem que já estão a perdê-los, eles estão a mais na vida dos filhos e muitas vezes por causa disso, algumas vezes demitem-se, outras vezes ficam mais agressivos, outras vezes ficam intransigentes, outras vezes até tentam imitar os filhos ou não querem saber, ou tentam ser como eles e isto não pode acontecer, ok? Pais precisam de ser pais, não pais de crianças, mas pais de filhos adolescentes.
E isto é muito importante. As regras têm que ser redefinidas, mas estas regras e esta estrutura vai fazer várias coisas acontecerem. Primeiro, vamos imaginar que vocês têm 1 hora para jantar e o vosso filho, adolescente, por qualquer motivo, se vai atrasar e não vai estar a essa hora em casa. Ok, o que é que ele vai fazer? Vai telefonar e vai dizer: olha, eu não vou conseguir estar a essa hora em casa, só vou chegar às não sei quantas. Ok, fantástico. O que é que ele fez? Ele desenvolveu o sentido de responsabilidade, o respeito pelas normas da família e a autonomia, porque é assim que nós fazemos, nós adultos, quando não podemos estar em determinado sítio a determinada hora, nós avisamos, ok? Imaginem que os adolescentes têm uma saída, têm uma festa de aniversário. Vocês combinaram com ele, lembram-se? Combinaram com ele o meio termo entre a hora que vocês queriam que ele viesse e a hora que ele queria vir, e fica ali no meio termo. Esperem por eles a pé, ou vão buscá-los. Se os adolescentes souberem que vocês vão estar com eles no fim dessa saída, eles vão ter cuidado com o que bebem, o que consomem, as pessoas com quem estão, como se comportam, porque vocês vão vê-los. E muitas vezes é esta autonomia e este respeito pelos pais que vai fazer com que os adolescentes tenham um desenvolvimento mais tranquilo. A coisa mais importante que os pais dos adolescentes podem fazer por eles, além de os respeitarem, é ajudá-los a protegerem-se deles próprios. A adolescência acaba por volta dos 18, 20 anos, que é quando o neocórtex está desenvolvido. E o que é que o neocórtex faz? Faz com que as pessoas percebam as consequências dos seus atos. E muitas vezes os adolescentes não conseguem. Por isso é que eles não se importam de andar a fazer cavalo com as motorizadas ou corridas de carros na autoestrada. Eles não percebem as consequências que podem advir daí. Assim como não percebem as consequências de beberem álcool, ou as consequências de fumarem droga, ou as consequências de terem um comportamento menos adequado. Porque eles não percebem isso. Os pais precisam de estar por perto. Como eles têm muita autonomia, como eles andam de um sítio para o outro sozinhos, a verdade é que os pais confiam nos filhos e devem fazê-lo, claro que sim. Mas nunca os devem deixar tão sozinhos que não saibam o que é que os filhos estão a fazer nos tempos mortos, sobretudo tempos mortos, em que eles estão entregues a si próprios. Na minha prática clínica, eu acompanho muitos adolescentes e muitas vezes o que eles me dizem é que, meu Deus, o que é que eles fariam se os pais de repente aparecessem? Ui, seria o fim do mundo, ok? Ou seja, o que eles querem mesmo é que os pais os acompanhem, é que os pais os impeçam de adotar determinados comportamentos, porque eles estão entregues a eles próprios. Portanto, se por um lado eles chamam aos pais intrusos, se por um lado eles dizem aos pais que os pais não os deixam fazer nada, por outro lado, a influência dos pais ainda é a melhor coisa que os adolescentes podem ter. Eles próprios dizem, em vários estudos que foram feitos, os adolescentes dizem que os pais lhes dão liberdade a mais. Por exemplo, uma coisa que eles dizem, os pais deixam-nos dormir fora de casa. E eles não acham isto bem. São os próprios adolescentes que dizem isto, é impressionante. E eles não acham isto bem. Porquê? Porque muitos dos adolescentes, e obviamente se lhes perguntarem se eles querem dormir fora de casa, eles vão dizer que sim. Mas eles sabem que eles não têm competências sociais para dizer que não, para resistir aos amigos. E muitas vezes vêem-se em situações em que eles preferiam não se ver. Mas os pais deram autorização para dormir fora de casa. Então, tudo pode acontecer, tudo ou nada. É necessário saber se o vosso filho já consegue dizer que não, já consegue equilibrar-se de algumas situações difíceis. Porque senão, pais, não os deixem dormir fora de casa, são mesmo eles a dizerem, ok? Vejam se eles já têm maturidade para isso. Conversem com eles. Hoje, mais do que nunca, nós estamos tão ligados aos devices, às redes sociais, ao computador, ao telemóvel, ao tablet, que os nossos filhos estão a falar connosco e nós ficamos com a cabeça mergulhada no mesmo sítio, ou continuamos a olhar para a televisão enquanto eles estão a conversar connosco. Agora, neste período de adolescência, se já antes era tão importante que isso não acontecesse, mais do que nunca, olhem na cara dos vossos filhos quando falam com eles.
adivinhem alturas em que eles querem conversar convosco. Às vezes eles precisam de conversar convosco. Sabem qual é a coisa que eles mais temem? Além de decepcionar os pais, é serem julgados por eles. Portanto, quando os vossos filhos vos contarem alguma coisa, não digam disparate é esse, como é que foste capaz de fazer isso? Tentem perceber, compreender, explorar os motivos que os levaram a agir daquela forma. Não digam mal dos amigos deles, mas não se impeçam de dizer aos vossos filhos: eu não me sinto confortável que tu estejas com aquela pessoa ou com a outra pessoa, por estes motivos ou por aqueles motivos. Sejam honestos com eles. Evitem entrar em discussões com os vossos filhos, discussões abertas. Lembro-me de uma altura em que a minha filha adolescente chegou a casa e, passado 2 minutos, estávamos a discutir. É muito fácil discutir, eles sabem muito bem, eles conhecem-nos, eles sabem exatamente o que é que nos faz perder as estribeiras. Eu respirei fundo, de uma das poucas vezes que pude fazer, ok? Confesso, respirei fundo e disse à minha filha: vamos recomeçar? Não te importas de sair e voltar a entrar? E eu quero saber como é que correu o teu dia, eu quero falar-te do meu dia e não quero que nós discutamos, ok? Eu não quero que nós discutamos. Outras vezes eu disse aos meus filhos, e eu não sei, principalmente à mais velha, que é com ela que nós, é com o filho mais velho que nós aprendemos a ser pais inicialmente, não é? Então eu disse-lhe: eu não sei como é que é ser mãe de uma filha adolescente. Ensina-me. Eu quero aprender contigo. E é verdade, pais, nós não sabemos. E eles sabem que nós não sabemos. Mas pensam que nós já devemos saber tudo, ou pensam que nós pensamos que já sabemos tudo. Mas nós não sabemos. E eles aceitam mais facilmente a nossa opinião e a nossa liderança se nós formos honestos do que se nós nos armarmos com toda a nossa armadura de pais e de figuras de autoridade que querem, podem e mandam e sabem tudo e entrarmos assim na vida deles. Temos que ser muito mais do que isso, porque eles também são muito mais do que pequeninos. Eles já não são pequeninos, são adolescentes, são aprendizes de adulto. E como aprendizes de adulto que são, têm que olhar para nós e ver o modelo de adulto que eles um dia quererão ser. Sim, apesar de eles quererem destruir o herói da infância, que são os pais, os heróis da infância, que são os pais, a verdade é que nós continuamos a ser importantes para eles, eles continuam a gostar de nós, mas não podem demonstrar-nos o carinho da mesma forma. Sob pena de, dentro da cabeça deles, eles não conseguirem soltar-se, eles próprios soltarem-se da criança e do bebê que queria aninhar-se no colinho dos pais. Ok? Eles não podem demonstrar carinho da mesma maneira. Há adolescentes que dizem: eu não consigo mais dizer ao meu pai ou à minha mãe eu amo-te. Consigo dizer eu gosto de ti, mas eu amo-te já não, parece-me muito estranho. Porquê? Porque até a concepção de amor deles está a ser diferente. E o amo-te acaba por ser muito reservado para as relações amorosas. E, portanto, isto pode acontecer também. E os pais não podem sentir que não é que os filhos não gostem deles, é que as coisas estão em mudança. E por isso, não é que os filhos não gostem deles quando não lhes contam tudo, não é que os filhos não gostem deles quando não querem a sua privacidade invadida, não é que os filhos não gostem deles quando acham que eles não sabem nada. É simplesmente para se convencerem de que eles têm que ser adultos, autónomos, crescidos, responsáveis. E isto pode-lhes parecer muito difícil. Eles podem olhar para os pais e pensarem: eu nunca serei como esta pessoa. E por isso também, quando os pais dizem aos filhos todas as coisas boas que eles conseguiram fazer no lugar deles, os filhos vão pensar: meu Deus, eu nunca serei assim. Eu nunca serei um gosto, um motivo de orgulho para os meus pais. Porque o que é que eu sou? Eu não sou nada. Eu tenho borbulhas na cara, eu tenho as ancas largas demais, eu tenho o nariz comprido demais, eu tenho whatever, eu não sei dizer nada em público. Eles só veem os defeitos neles próprios. E, portanto, quando nós conversamos sobre nós devemos dizer aos nossos filhos adolescentes: eu já cometi este erro, e já cometi este erro, e já cometi este erro. E apesar de tu não seres eu tenho medo que isso também possa acontecer contigo.
Eu só me preocupo. Eu preciso que tu me contes o que é que se passa na tua vida para eu não inventar mais do que aquilo que se passa e ficar mais angustiada e mais preocupada. E os nossos filhos adolescentes vão ter consideração por nós e vão nos contar isto. Agora, nós precisamos de os ajudar a conter aquela ira que eles às vezes sentem. É interessante porque a agressividade faz parte deste turbilhão emocional em que eles estão por causa das hormonas. Não é só a atração sexual que eles sentem, as pulsões sexuais que eles sentem. É mesmo, agora estão bem, daqui a pouco estão mal. Agora estão muito bem dispostos, daqui a bocadinho estão completamente enraivecidos. E eles não sabem muito bem, primeiro, que isto é normal. Segundo, como lidar com isto. Terceiro, como pensam que são as únicas pessoas, como eu já vos disse, a pensarem isto ou a passarem por isto, não vão contar a ninguém. Provavelmente, quando tudo estiver bem, é uma coisa que os pais podem conversar. Sabes o que é que os adolescentes normalmente sentem? Sentem instabilidade, irritabilidade. Sentem que às vezes estão tão zangados que lhes parece que apetece partir tudo. Isto acontece contigo? E se eles perguntarem isto de forma interessada e respeitosa, sem julgamentos, provavelmente o que eles irão ouvir dos filhos é: sim, isso acontece-me. Isso não é normal? Pois não. Os pais vão dizer: é mesmo normal. Os adolescentes têm muitas formas de pôr a raiva cá fora. Pode ser através de alguma atividade física que eles façam. Pode ser através de ouvirem músicas esquisitas, músicas com uma batida mais agressiva, sabem? E muitos pais às vezes dizem que não gostam da música que os filhos ouvem. Eles não têm que gostar da música que os filhos ouvem. Têm que perceber porque é que eles a ouvem. E isto é tudo muito mais fácil se os filhos já estiverem habituados a assistir a espetáculos com os pais, a concertos, por exemplo, a conhecer outro tipo de música, a música que os pais ouviam antes e que partilham com os filhos. E nesta altura em que os filhos ouvem este tipo de música, eles podem partilhar esta música com os pais e muitas vezes eles vão saber se os pais ainda os aceitam pelo facto de eles terem necessidade de ouvirem este tipo de música. É verdade, é necessidade para estas emoções que eles sentem em turbilhão todas cá fora através daquela música. São letras de músicas às vezes não recomendada a menores de 18 anos, mas ainda assim não interessa as palavras, ou antes, interessam as palavras, mas não como algo que eles estejam a beber para serem influenciados, mas mais do que isso, como algo que eles estão a usar. E, portanto, eles precisam que os pais compreendam que é isto que está a acontecer, mesmo que eles não tenham capacidade para explicar isso aos pais. Os pais devem criar hábitos em casa, tal como a hora da refeição. Devem ter o hábito de fazer algumas coisas em família. Devem ter o hábito de fazer jogos em família, por exemplo. Lembro que uma das coisas que nos acompanhou ao longo da vida foi a noite de jogos em família. E, naquela altura, na noite de jogos, amigos podiam ser convidados, amigos dos pais, amigos dos filhos, e todos faziam jogos de mesa e todos se divertiam. Era uma altura de socialização, uma altura de conhecimento e uma oportunidade para todos se sentirem aceitos e amados uns pelos outros. Uma coisa que os pais precisam também de arranjar, de ter, é amigos. Amigos, pessoas em quem eles possam confiar, outros adultos em quem eles possam confiar, porque provavelmente a esses adultos em que os pais confiam, os nossos filhos adolescentes irão pedir conselhos. Isso é tão importante. É tão importante que nós saibamos que os nossos filhos, em alguma altura da sua vida, que precisem de um conselho de um adulto, saibam a quem recorrer, saibam onde ele está. E ainda mais, se for da confiança dos pais. Canais de comunicação abertos é a coisa mais importante que os pais podem fazer pelos filhos. Uma das coisas. Deixem que os vossos filhos vos contem tudo. Estejam atentos quando eles falam convosco. Falem com eles sobre tudo. Prefiram conversar enquanto andam de carro, enquanto realizam uma atividade qualquer, para que eles não tenham que olhar para vocês quando a conversa não for confortável. Mas não deixem de a ter. Passeiem o cão juntos.
vão até ao ginásio juntos, conversem sobre um programa de televisão, conversem à mesa. A refeição, o período de refeição é dos períodos por excelência, desde sempre. É o período por excelência para treinar o respeito e as competências sociais, porque as pessoas ouvem-se umas às outras, esperam pela sua vez para falar, ouvem como é que os outros veem o mundo, partilham coisas do seu próprio mundo. Isto sem julgar, sem diminuir, sem humilhar, simplesmente estando a conversar uns com os outros. Desde sempre é um ato social. Incentivem os vossos filhos a almoçar ou a jantar à mesa, fazer uma refeição com a família. Façam um pequeno almoço de domingo todos juntos. Passem tempo juntos. Se não for mais fácil, ou se não for tão fácil a hora das refeições, quando há horários diferentes, aproveitem sempre que não há. Fomentem isso. Respeitem os vossos filhos. Lembrem-se que os melhores líderes são aqueles que conversam, aqueles que olham nos olhos quando falam, aqueles que fazem perguntas no sentido de se interessarem pela vida da pessoa. Não é um como estás, só para a resposta do está tudo bem servir. Não, é o como estás. Como estás mesmo? Aconteceu isso, como é que tu te sentiste? Tiraste uma nota que tu não gostaste. Como é que tu te sentes com essa nota? O teu amigo não foi simpático. Estás tu a dizer, não somos nós que dizemos, ok? Estás tu a dizer, como é que tu te sentes com isso? Ok? Procure que ele exprima os seus sentimentos. Isto faz com que ele se sinta aceite. E isto vai fazer com que olhe para si, pai e mãe, como um verdadeiro líder. O que é um líder? Um líder, por definição, é alguém que é seguido. É alguém que orienta. É alguém que é um consultor de respeito e de confiança. Então, converse com o seu filho. Qualquer dúvida, qualquer questão, não hesite em enviar-me uma mensagem. Aliás, eu gostava mesmo muito de saber quais são as maiores dificuldades que vocês sentem enquanto pais de filhos adolescentes. Quais são as mudanças que vocês notam nos vossos filhos adolescentes. E ou deixem aqui nos comentários ou mandem a mensagem privada. Terei todo o gosto em responder-vos. Ok? Deixem-me responder algumas perguntas que já aqui estão. Vou pôr os meus óculos. Ok, as redes sociais são uma dor de cabeça hoje em dia. Como podemos impedi-los de passar tantas horas agarrados aos telemóveis? Pergunta a Mónica. Mónica, essa é uma boa questão. Hoje em dia, os telemóveis não são só para telefonar, nem só para mandar mensagens. Eles usam os adolescentes, particularmente, mas adultos também, usam muito os telemóveis para se comunicarem ao mundo e para apreenderem o mundo. Ok? Então, de facto, é natural que aquele ecrãzinho nos tome muito tempo e lhes tome muito tempo. Aquilo que nós podemos fazer é mesmo contrabalançar com atividades que eles possam fazer connosco. Mesmo que eles demonstrem cara feia. Por exemplo, vamos às compras. Preciso da tua ajuda para vir às compras. Vens comigo, por favor? Se nós dissermos isto, preciso da tua ajuda, vem comigo, por favor. Agora, ele pode dizer que não porque está ocupado com qualquer coisa. Pergunte-lhe, quando é que te dá mais jeito? Agora ou amanhã às 8 da noite? Agora ou a seguir ao almoço? Negociar com eles. Contrabalançar o tempo de ecrã com o tempo de atividades em família. Ok? Espero ter respondido. Outra questão. Ok? E quando os adolescentes não cumprem as regras que os pais impõem? Quando os adolescentes não cumprem as regras, vamos imaginar a questão deles terem saído e terem combinado chegar àquela hora, 1 da manhã, e não chegaram. Chegaram à 1h30, ok? Na altura em que vocês vão negociar a regra com os vossos filhos, vão negociar também o castigo, se podemos chamar assim, no caso das regras não serem cumpridas. E qual pode ser o castigo? Se eles costumam sair uma vez por semana, na próxima semana não vão sair.
ok? Mas combinem isto com eles. Filho, esta é a hora que eu quero que chegues a casa. Se tu não chegares a esta hora, então, na próxima semana não vais sair. Mas eu vou buscar-te onde tu estiveres. Ok? Sempre que os vossos filhos saiam de casa, insistam com eles, para eles vos dizerem aonde vão estar. Porque pode acontecer que vocês precisem de os ir buscar. São os vossos filhos. Se vocês não ligarem, se as regras não tiverem consequências nenhumas, eles vão achar que vocês não são dignos de confiança. Eles vão achar que as regras, afinal de contas, não existem para nada. E mais uma vez vão sentir-se sozinhos a lidar com este tremendo turbilhão que é a adolescência. Turbilhão de emoções, turbilhão de sensações, turbilhão de expectativas. Lembrem-se, eles são só adultos em treino. Antes, eles são aprendizes de adultos. Eles não percebem nada de como isto funciona ainda, por muito que pareça, por muito que queiram transmitir. Isso não acontece. Eles precisam de nós, eles precisam da nossa supervisão. Quantos jovens, a partir dos 14 anos e até mais cedo, começam a beber álcool, bebem uma garrafa de whisky, 2 ou 3 amigos em rodinha. É isto que nós queremos para eles? Não. Podemos evitar isto? Possivelmente. Temos que os supervisionar, não é vigiar, não é achar que eles vão fazer as neiras, não é achar que eles já estão a fazer as neiras. É defendê-los deles próprios, é protegê-los deles próprios. Sempre, sempre, sempre respeitando-os, sempre, sempre, sempre sendo honestos na comunicação com eles, dando-lhes o espaço de que eles precisam. Reparem, eles precisam ter privacidade. Claro que precisam ter privacidade, mas é uma privacidade com supervisão. Com mais ou menos supervisão. Ou antes. Que eles se percebam mais ou menos que esta supervisão está a ser feita, mas ela efetivamente tem que ser feita. É um período muito curto. 8 anos são o período em que nós educamos uma criança e lhes incutimos princípios, depois fazemos um bocadinho de manutenção e depois a partir dos 12 e até aos 18, 20 anos são outros 8 anos. E aqui nós continuamos a ser pais, não responsáveis pelos nossos filhos, mas responsáveis perante os nossos filhos. As escolhas que eles fazem também têm em conta aquilo que nós lhes mostramos ser o comportamento correto. Eu não quero de maneira nenhuma deixar que os pais se sintam culpados pelas escolhas dos filhos, ok? Não é isso que está em causa. O que está em causa é que as escolhas dos filhos podem ser condicionadas de alguma forma pelos pais. Nem sempre, ok? Nem sempre. O grupo de pares, as próprias experiências que eles querem ter, têm uma influência muito grande. Mas no que depender dos pais, façam isso pelos vossos filhos. Ok? Mais uma vez, se tiverem perguntas, nós vamos ficar por aqui. Se tiverem perguntas, podem colocá-las aí em baixo, nos comentários. Eu irei responder a todas. Ou então, mandem-me por mensagem privada e eu, com certeza, irei responder. Meu nome é Paula Monteiro. Há mais de 20 anos que trabalho com famílias. Sou mãe de 4 filhos. Todos eles já passaram pela adolescência e eu sobrevivi e eles também. Até à próxima. Na próxima semana vamos falar das discussões entre o casal. Até lá!